Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Estamos na quarta semana do Saltério e no ano A. Então, André Vital vai deixar como lema, com base no Evangelho de Estudo Bíblico, a seguinte frase: a vida do bom pastor alimenta a vida das ovelhas. Dom Manuel de Delso vai dizer que o amor não recua quando o sofrimento bate a porta. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo, ative as suas notificações, dê seu joinha, coloque seu amém aqui embaixo, seu bom dia, para que essa liturgia vá para mais pessoas e elas conheçam a palavra de Deus. Sejam um instrumento de Deus na vida daqueles que estão fracos na fé. Vai ler a palavra de Deus, peça antes a Deus uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu serviço. Hoje rezaremos com o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de 1 ao 18. Naqueles dias, os apóstolos, os irmãos que viviam na Judéia, souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: tu entraste na casa de pagãos e comestes com ele. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Neste momento, 3 homens se apresentaram à casa em que nos encontrávamos. Tinha sido enviado de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então, ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre ele, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 41, 42. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a costa suspira pelas águas correntes, suspira igualmente a minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus.
O Evangelho está em João, no capítulo 10, versículo de 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, que não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida por minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Olá, povo de Deus. Jesus disse hoje, não é, essa liturgia desse dia, eu sou o bom pastor. Jesus ele tem um redil. Qual é o redil de Jesus, diabo? Oxente, a igreja, e nós somos as suas ovelhas. Ele é o bom porque dá vida por mim e por você. Jesus é bom porque dá de si mesmo em favor de todos, mesmo aqueles desprovidos de toda a proteção do mundo, aqueles que não dão mais retorno nenhum. E o bom pastor ele ajuda a olhar quem é dependente dele. Já prestou atenção? Ele faz um ato de bondade. Qual é o ato de bondade do bom pastor, diácono? Oxente, proteger o outro. Ele dá de si mesmo, da sua presença, da sua intenção, da sua força. É diferente do mal. O mal, que são os mercenários, ele vê o perigo se aproximar, o que ele faz? Abandona. O mercenário tem medo de ser queimado, tem medo de perder o poder. Diante do lobo, diante das ameaças da vida, o mercenário não se arrisca a fazer nada pelo outro. Também para nós sermos bons pastores das nossas casas, do nosso trabalho, da nossa família, para eu ser bom pastor, como a igreja orienta, eu preciso ter o olhar de Jesus, ter o olhar daquele que se arrisca pelo outro. E eu tenho que me arriscar diante do lobo. E quem é o lobo, diabo? É uma doença, é uma tempestade, é uma depressão, é um problema na nossa vida. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, vai falar desse grande encontro, né? O grande encontro daquele que conhece a palavra de Deus, aquele que vai vivenciar em Jesus, né? E a igreja tem esse espaço para todos, né? Como ensinou o Papa Francisco, ela deve ser como um hospital de campanha, sempre pronto para acolher e para cuidar. A igreja ela dá autoridade através dos sacramentos para chamar, ingressar e enviar o Espírito Santo àqueles que não fizeram ainda essa experiência. E os judeus eles entendiam, achavam que não era dessa forma, né? Então Pedro conta que é necessário para nós termos a compreensão dos poderosos lembrar as palavras de Jesus antes da sua ascensão. E qual foi a palavra de Jesus antes da ascensão, diácono? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado.
E o salmista hoje, no Salmo 41, 42, vai dizer: minha alma suspira por vós, ó meu Deus, né? E João hoje, no capítulo 10, ele vai falar do bom pastor mais uma vez, né? Jesus, ele conhece a mim e a você e nos dá a sua vida em favor da nossa vida. Ele fala assim: eu tenho, além desses daqui, tenho outras ovelhas em outro redil, também vou conduzi-la. E essas ovelhas no outro redil também escutam a minha voz, a voz do meu pastoreio. Pronto. A igreja é daqueles que escutam a voz do bom pastor. Tem da igreja todos os domingos? Olhe, eu preciso ouvir a voz de Deus, fazer experiência com a palavra, certo? É Cristo que vem, Cristo palavra, Cristo Eucaristia que vem ao meu encontro. A igreja, meu irmão, minha irmã, não é feita de coleguismo, nem de conchavo, né? Nem de interesse mudando. A igreja é feita de fé, de esperança e de escuta na voz de Deus. Jesus diz: é por isso que o Pai me ama, porque dou livremente a minha vida pelas ovelhas. Jesus, ele não dá obrigação, mas se oferece livremente a vida dele em favor de suas ovelhas. Nós temos que amar, para que Deus possa nos amar. E ele afirma ainda: eu amo meu Pai, e o Pai me ama, porque ele dá a vida e eu dou a vida por minhas ovelhas. Na sua vida, você dá a sua vida quando você vai trabalhar, quando você cria seus filhos, quando você ajuda na comunidade. Olha só, você precisa, enquanto comunidade, enquanto pessoa que ama a Deus, dar o teu melhor, o teu bom e belo, além daquilo que você pode, que está acostumado a dar. E nessa bondade, meu irmão, minha irmã, que tem beleza, que ainda para nós o olhar de Deus. Então, peçamos a Deus essa graça, né? A graça de que a bondade de Deus, a beleza de Deus, encante a mim e a você, e nos atraia, nos aproxime do seu Evangelho. É a palavra de Deus que vai nos assemelhar ao próprio Jesus. E Deus, Pai, Ele ama quem dá a sua vida livremente. E para isso é preciso eu viver as Escrituras, escutar a palavra de Deus. Ela é a concretude da vida. Ela é o conteúdo da minha oração. Que eu nunca me falte na minha vida bons pastores para me comunicar o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Vivamos essa fé. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Fique com Deus e com Nossa Senhora.